Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Agora a gente vai falar sobre objeções, motivos que as pessoas criam, na verdade inconscientemente, mas motivos racionais e lógicos que as pessoas têm para não comprar de você, tá bom? Então esses são os motivos que elas vão te falar, ou que às vezes elas não te falam, enfim, mas que você precisa reverter, que você precisa virar para que ela compre de você, tá bom? Para que você consiga fazer a sua venda, você precisa cuidar de matar objeções, matar motivos que as pessoas têm para não comprar, tá? E eu vou te mostrar 5 maneiras de matar o objetivo, ou matar a vontade que a pessoa tem, não, ou a objeção que ela tem de não comprar de você, tá bom? Eu vou te mostrar 5 maneiras. Primeira coisa que você tem que sacar é o seguinte: por que as pessoas criam motivos para não comprar? A gente dá significado às coisas, tá? Então o ser humano é um bicho maluco, a gente dá significado a tudo. Então, por exemplo, ele pensa assim: ah, eu não tenho tempo, então já que eu não tenho tempo eu não vou comprar. Mas quem deu o significado de que ele não tem tempo foi ele mesmo. Então, para que você consiga reverter ou até mesmo evitar de acontecer a sua objeção, você precisa criar você precisa controlar a criação de significado das pessoas. O significado que elas dão para as coisas tem que estar no seu controle, tá bom? É assim que a gente faz para controlar as objeções e até mesmo para reverter elas. Então eu vou te mostrar como reverter o significado aqui. Vamos lá. Primeira coisa, como então eliminar objeções em argumentos de venda? Então a maneira como o ser humano funciona é que primeiro a gente coloca um significado nas coisas e depois vem um sentimento associado a isso e por último vem uma ação, tá? Para você conseguir controlar o significado das coisas, se você conseguir controlar o significado que as pessoas criam, você consegue controlar os sentimentos que elas têm e você consegue controlar a ação que ela tem. Tá? Então o significado vem primeiro, depois em maneira de pensamento, né? Então depois vem um sentimento e por último vem uma ação. A questão é, a ação que ela tem ela não quer comprar de você. Isso aconteceu porque gerou um significado lá no começo. Se você conseguir manipular isso daqui, ajustar esse significado para que ele não gere essa ação, você consegue reverter uma objeção, tá bom? Vou te mostrar como fazer isso aqui. O segredo, na verdade, é você nunca se opor a uma objeção. Você deve trabalhar com o argumento que o cliente tem e reformular ele para que faça sentido, para que gere um novo significado e assim você consiga vender seu produto, tá? É como dar um golpe de jiu-jitsu no significado dele, tá? Então você vai usar o que já está lá, a força que já tem ali para conseguir reverter essa objeção que a pessoa está te dando, tá bom? Lembre, a gente nunca coloca nada na cabeça dos clientes, tá? Nunca. Então você simplesmente vai usar o que já está lá. Você nunca vai negar o que está lá, você simplesmente vai usar o que está lá para conseguir gerar o significado que você deseja, para que você de fato consiga gerar ação de compra no final, ok? Vamos lá, vamos entrar um pouco mais a fundo nisso. Essa daqui são as 5 maneiras que você pode usar para reformular o significado e criar na cabeça das pessoas um significado diferente para que elas comprem de você, ou seja, reformular a objeção para que o significado da objeção seja, no final das contas, ok, vou comprar. Tá? Então você vai dar um golpe de jiu-jitsu aqui, tá bom? Vamos lá, vamos entrar um pouco mais a fundo nisso. Primeira maneira de reformular um significado é você reformular com um reforço positivo. Como assim? Você vai reconhecer que existe na pessoa uma intenção positiva por trás da objeção. Então ela fala assim, olha, eu não vou comprar porque eu não posso gastar esse dinheiro agora. Existe uma intenção positiva e você reconhece isso. Como é que você faz isso? É mais ou menos assim, olha. Você obviamente é muito inteligente nas suas decisões de investimento. Provavelmente é por isso que você tem hoje muito sucesso, ou algum sucesso, ou o resultado que você alcançou na sua vida. Se você está preocupado sobre o quanto esse produto custa, eu te peço que reconsidere. Por quê? Reconsidere a sua decisão de não comprar. Por quê? Isso porque você vai gastar muito mais dinheiro no longo prazo se você escolher não comprar agora. Tá? Ou seja, você reconhece que a pessoa é uma pessoa inteligente e está tomando uma decisão correta ao considerar comprar agora ou não. Com isso você está do lado dela, você se coloca ao lado dela para tomar a decisão. E logo depois disso você fala, olha, só que a questão é o seguinte, se você não comprar agora, você vai gastar mais dinheiro. Então a decisão inteligente é você comprar agora. Logo depois disso você prova o seu argumento. Tá? É importante que você prove para as pessoas por que elas vão gastar mais dinheiro depois
se elas não comprarem o seu produto agora, tá? Então essa é a primeira forma de reformular a objeção, de reformular um significado, com um reforço positivo. Segunda maneira, reformular o significado invertendo o sentido, tá bom? Ou invertendo o raciocínio. Vou te explicar. Por exemplo, é mais ou menos assim, olha, as coisas não são tão assim quanto você está imaginando. Na verdade, é o contrário do que você está pensando. Vou te dar um exemplo. Isso, na verdade, é uma maneira que eu uso para justificar uma objeção, né? Olha, isso aqui, na verdade, não vai te custar dinheiro. Esse produto vai trazer dinheiro para você. Como assim? Aí você vai provar para ele que esse produto de fato não custa nada. Ele vai trazer dinheiro. Você pode falar, olha, isso aqui é um investimento que você está fazendo e é só aplicar que você coloca R$1.000 aqui e vai te voltar R$2.000 se você colocar em prática. Então isso aqui não custa nada, certo? Na primeira forma de você aplicar, você já ganha esse dinheiro de volta. Eu só estou dando um exemplo um pouquinho mais alongado aqui para você conseguir entender. Mas basicamente é isso, você reformula o sentido, você mostra para a pessoa que as coisas não são bem como ela pensa. Na verdade é o contrário do que ela está pensando. Ela não vai gastar, ela vai ganhar, tá? Terceira maneira de reformular o sentido, usando um exemplo. Então você vai lembrar a pessoa de alguma situação onde as coisas funcionaram exatamente do contrário do que ela estava imaginando. Por exemplo, você já investiu em alguma coisa que você achou que ia estar gastando, ia estar torrando o seu dinheiro ali e no final das contas isso trouxe um retorno para você? Você já colocou dinheiro, por exemplo, você já comprou algum carro que você achou que ia perder dinheiro na compra do carro e depois, no final das contas, quando você vendeu, você acabou ganhando até dinheiro quando você fez a conta final? Isso já aconteceu com você? É exatamente o que eu estou explicando aqui. Isso vai acontecer da mesma forma, ou seja, você não vai perder dinheiro aqui, você vai ganhar, tá? Ou seja, você vai usar um exemplo da vida real dele para reformular o sentido e trazer isso para o seu lado, tá bom? Ou seja, usar alguma experiência que ele já teve para dar um sentido diferente para o que você está falando. Quarta forma, reformular o sentido mostrando uma situação contraprodutiva. Por exemplo, o que você acha que funciona, na verdade, está piorando o problema que você já tem. Quer ver? Então, um exemplo. Você está obviamente preocupado em não perder dinheiro. E como dizem por aí, tudo aquilo que você foca aumenta. Ao focar em não perder dinheiro, a verdade é que a sua probabilidade de perder dinheiro aumenta toda vez que você foca em não perder dinheiro. Tá? Então você não pode focar em não perder dinheiro, você tem que focar em ganhar dinheiro. Eu estou dando um exemplo de você usar o que já está na cabeça dele, que é ele tem medo de perder, e você fala assim, cara, o problema é que quando você tem medo de perder, você perde mesmo. Então você tem que começar a pensar em ganhar e não em perder. É uma maneira de você reformular o significado, tá? Todos esses argumentos que eu estou te dando aqui são no sentido do cara falar assim, são para reverter a objeção de que está muito caro. Tá bom? Então tudo isso que eu tô te falando é, tá muito caro. Não, você fala assim, cara, não é que tá caro. Na verdade, se você ficar pensando que tá caro ou que você vai perder dinheiro, você vai acabar perdendo mesmo. Tá? Você tem que pensar que isso aqui tá barato, que vai te trazer um retorno. É uma maneira de você reverter a objeção dele, tá? Por último, reverter o sentido ou reformular o sentido usando as crenças ou mostrando uma crença. Por exemplo, de onde vem esse pensamento, né? Mostra, na verdade, que essa objeção é uma reação automática que está impedindo ele de gerar o resultado que ele quer. Então, ele fala assim, tá muito caro. Aí você fala assim, cara, de onde vem a sua crença de que educação é algo caro? Na verdade, alguém te fez acreditar isso em algum momento. Né? Se você acha que a educação é cara, experimenta a ignorância. Então essa é uma maneira de você reformular o sentido usando uma crença ou mostrando que ele está acreditando em alguma coisa que alguém enfiou na cabeça dele. E é por isso que ele está usando aquele argumento para rebater o seu produto e não quer comprar de você, tá? Essas são as 5 maneiras que você pode usar para reformular o sentido das coisas, reformular o significado e de fato reverter essa vontade que as pessoas têm de não comprar ou essa objeção que elas têm de não comprar de você. Agora, uma coisa importante, existem algumas objeções, essas são as maneiras de reformular. Agora, existem objeções que são universais, tá? Eu vou te dar uma lista de objeções aqui, que basicamente todos os produtos, essas objeções vão aparecer, esses motivos para não comprar vão aparecer. E sabendo disso, você pode se antecipar e já na sua copy e responder esse tipo de objeção. Quer ver? Por exemplo, isso aí não funciona. Você tem que, de alguma maneira, na sua copy, responder para as pessoas que isso funciona assim, e provar para elas que funciona. Ou então, eu não preciso disso agora. Você tem que mostrar para elas, de alguma maneira, que elas precisam sim disso agora e que agora é a melhor hora para ela comprar. Ou então, eu não tenho tempo para aplicar isso.
Você tem que mostrar para elas que não ter tempo, na verdade, é o problema principal. Se ela aplicar o seu produto, aí sim que ela vai começar a ter tempo. Então tudo que ela tem que fazer é comprar, tá? Usa essa lista de objeções universais que estão aqui para você se preparar e já responder elas durante a sua copy. Antecipar isso é uma das melhores coisas que um copywriter pode fazer, porque essas objeções não aparecem. Ou seja, você vai lá, fala pro cara da objeção e fala assim, por exemplo, olha, muita gente me diz que não tem tempo. Agora, quando alguém me diz isso, eu falo tal coisa, e aí você responde a objeção, tá bom? Você antecipa a objeção ou o motivo que a pessoa teria para não comprar de você, tá? Agora, exercício. Eu quero que você pegue uma das objeções clássicas que tem aqui, uma das objeções universais que tem aqui, e reformule o sentido dela usando um dos cinco reformuladores de significado que eu te ensinei, uma das 5 técnicas que eu te ensinei aqui, tá bom? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, até lá!